Boa noite a todas, a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer muito a presença do Roberto aqui, uma pessoa, né, um profissional, um professor, e uma pessoa, né, que eu gosto muito particularmente, que eu respeito demais o trabalho dele. Então, Roberto, desde já, muito obrigada por estar com a gente nessa aula aberta sobre o Willis de Castro, né? Essa aula aberta, gente, boa noite também a todas, né? Obrigada por estarem aqui conosco. Essa aula aberta, ela faz parte das ações educativas da exposição Diálogos Contemporâneos, Marilá, Willis, Lotar, com curadoria do Giancarlo Ranucci, e que fica em cartaz no IAC até 26 de novembro. O projeto foi viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, e também por meio do Programa Municipal de Apoio a Projetos, o PROMAC, Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo, com o patrocínio da Autonomy Investimentos. E o educativo dessa exposição é realizado em parceria com o Instituto Galo da Manhã. Apresentando para vocês, né, embora eu tenha certeza que vocês conhecem o Roberto Kunduru, mas ele é uma parte, né, daquilo que ele tem de produção. Roberto Kunduru é historiador da arte, é professor na Southern Methodist University, em Dallas, no Texas, e, entre outros títulos, ele é autor de livros sobre Willis de Castro, publicados em 2005 pela COSAC na IFE e 2013 pela Publifolha. Entre outras exposições, ele foi co-curador de Vontade Construtiva na coleção Fadel, no Museu de Arte do Rio, no Rio de Janeiro, em 2013. Então, Roberto, eu de novo agradeço sua presença, e agora a palavra é com você. Obrigada. Boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu agradeço muito o convite da Marilúcia para participar dessa sessão, dessa exposição. Quando chegou o convite, eu achei ele muito instigante. Eu pensei o Willis de Castro, artista pluriativo, partindo, obviamente, das séries pelas quais ele é mais conhecido, nas artes plásticas, a série de objetos ativos que ele produziu entre 1959 e 62, e as séries de pluriobjetos que ele fez a partir dos anos 60. Mas o Willis é muito mais do que isso. Ele, além de artista plástico, ele foi designer, ele foi músico, ele foi poeta, ele trabalhou com teatro, fazendo cenário, figurino, ele foi tradutor. E nessas múltiplas atividades que ele teve, eu acho que essa ideia dos diálogos fica muito evidente, os diálogos com os contemporâneos dele, porque ele trafegou entre vários mundos, lidando com artistas, intelectuais e pensadores muito distintos. Mas é interessante olhar a trajetória dele e pensar um diálogo com a contemporaneidade dele, porque, de certa maneira, ele que começa a atuar artisticamente no início dos anos 50, ele já estuda música e pintura desde garoto, muito cedo mesmo, depois eu vou voltar a isso, mas ele começa a expor e a atuar no início dos anos 50, e isso é de uma intensidade enorme, porque é nesses campos todos, teatro, música, poesia, artes visuais, exposições, apresentações em teatro, na TV, e isso vai de um modo bastante intenso até o início dos anos 60, 63, 64, se estende um tanto até 68, e aí parece que ele entra no modo silencioso, não expõe, não faz mais nenhuma das outras atividades, para ressurgir apenas nos anos 80, quando ele volta a expor, faz uma individual
em 1983, no Gabinete de Arte, e nessa década ele faz 3 exposições, o que é muito raro na trajetória dele, e é muito em função também do Gabinete de Arte, da Raquel Arnaud, que abriu esse espaço e percebeu ali uma potencialidade que ainda não tinha sido devidamente usufruída. Mas é interessante você pensar como esse silêncio coincide com o período da ditadura militar e civil que o Brasil viveu e que ele volta a expor quando o regime começa a, a se abrir e termina. Então é curioso pensar esse diálogo dele com a contemporaneidade, ainda que a princípio você vai dizer que ele não era um artista engajado, a arte que ele produziu não era uma arte engajada politicamente, mas há esse diálogo com ela. E nesse momento que nós estamos vivendo, é interessante uma exposição que não apenas tem um diálogo da Marilá Dardot com o Willis e o Lothar Charroux, então é muito interessante, porque é um diálogo dele com um artista da contemporaneidade dele, um artista de hoje, e lendo isso, mas também a contemporaneidade dessa exposição e de um trabalho como o do Willis, nesse momento que a gente vive dessa dificuldade aí da possibilidade de retroceder da democracia que se vive no Brasil para um regime totalitário. Então, acho esse título muito, muito pertinente e a figura do Willis. Dito isso, eu quero voltar à formação dele. É muito curioso, porque ele começa a estudar piano aos 4 anos. E quando ele nasce em Uberlândia, em 1926, já que é uma aula, vamos lá, os dados, mas ele nasce em Uberlândia em 1926, a família se muda para Campinas em 37, e depois se mudam para São Paulo em 41. Mas nesse período que ele viveu em Campinas, ele estudou não apenas música, mas aí não apenas piano, técnica de piano, mas também teoria musical com Salvador Bove e técnica de piano com Aldo Gomes, e desenho com André For. Então, você imaginar um garoto que entre os 4 e os 15 anos está tendo essa formação, que fala aí de uma família formando artisticamente seu filho, mas também o interesse dele, e algo que vai ficar notório na trajetória do Willis, que é o talento dele, mas também essa persistência, essa dedicação, esse interesse. É muito curioso os depoimentos, alguns que falam de quando ele se dedicava a um tópico, de como ele mergulhava naquilo, e é muito interessante porque ele vai transitando daqui para ali, vai fazendo umas intervenções, mas elas nunca são extensas demais, a gente poderia até dizer que elas são pontuais, duram um determinado momento, é tudo muito fervilhante nesses anos 50, e tem muita conexão com uma euforia que se vivia naquele momento, no pós-guerra, no período de industrialização do Brasil, de transformação social, migração do campo para as cidades, e toda uma dinâmica, particularmente em São Paulo, criação de museus de arte moderna, criação de bienal. Então, é um momento, a música dodecafônica, vários cursos, a indústria, o design, a moda, tudo isso que ele vai responder muito ativamente. Mas um traço também que fica é de como isso é, de um certo modo, bem crítico. Eu vou começar a passar umas imagens que eu as preparei para conduzir um pouco e tentar mostrar um pouco essa dinâmica do Willis. Aqui é o grupo Ars Nova, sob o comando do Kohlreuter, com quem ele estudou e que ele participou. A gente o vê nas 2 fotos. E, a partir desse grupo musical, que era um grupo dedicado à música dodecafônica, portanto, a uma música de vanguarda, de inovação, desde cedo essa adesão ao concretismo, e a música dodecafônica vai falar claramente, e também a poesia concreta vai falar do interesse dele
pelo que era novo, pelo que era de vanguarda naquele momento. E nesse grupo, que ele, por exemplo, vai se apresentar no Teatro Brasileiro de Comédia, é curioso como uma coisa vai levando a outra. Então, a música, as apresentações, os concertos vão levar a composições, ele apresenta as suas composições, ele, como aqui, ele faz intervenções, faz a trilha sonora dessa peça, do João Bittencourt. Já nessa colaboração com o Teatro de Arena, do qual ele cuidava da visualidade, ele vai fazer os figurinos, e são interessantes porque ele ganha um prêmio como revelação nesse campo, e é curioso porque em todos esses campos em que ele vai se apresentando, ele vai encontrando esse reconhecimento. Por exemplo, nesse recital concretista do Teatro Brasileiro de Comédia, o Diogo Pacheco ressalta num texto como ele consegue traduzir aquela poesia oralmente, e essa era uma crítica que havia com a poesia concreta, de como ela não era enunciável, diferentemente da poesia tradicional, que vem da lírica, que vem de uma oratória. Essa seria uma poesia visual, e exatamente o concerto e as partituras do Willis, eu trouxe aqui uma que, embora não dá para a gente ver, mas fala muito dessa diagramação dele, e a gente vai, o Instituto de Arte Contemporânea tem no seu acervo esses projetos e projetos visuais, então são muito interessantes de observar como ele vai projetando. E aqui, por mais que seja diagramado, à esquerda nós temos o poema Mar Azul, do Ferreira Goulart, e à direita, 3 folhas mostrando a partitura que ele constrói para uma verbalização, como eles chamavam nessa época. Embora eu tenha escrito partitura de oralização, a gente poderia dizer isso, é um outro modo de dizer essa nova poesia. E isso fala mesmo aí não apenas dessa ideia dos diálogos e da pluralidade do Willis, de transitar entre aquilo que é o visual, o verbal, o canto, a composição, o som, mas também a poesia. E nesses estudos de poesia são interessantes, porque se a gente pensa aí a arbitrariedade da palavra em relação ao que ela se refere, por exemplo, o céu em relação ao que é o céu, quando ele diagrama dessa maneira, ele está tentando, com a visualidade, minimizar essa arbitrariedade e explorar as possibilidades de diálogo entre esses vários meios. Ou nesses projetos de cartazes, poemas, e o termo é interessante porque não é mais a página, é um cartaz, e o cartaz, e esses ele expôs na primeira exposição de arte neoconcreta em Salvador, na segunda exposição de arte neoconcreta em Salvador, em 1959, e ele participa primeiro como poeta e depois apresentando sua obra derivada da pintura, ainda que a gente deva dizer que isso também é visual, e isso fala muito dessa possibilidade dele de trafegar nesses vários campos, e de como tudo isso parte de um mesmo interesse pelo que é novo e por uma outra visualidade, uma outra materialidade, uma outra sonoridade, marcado mesmo por esse sentido da vanguarda, esse que é da inovação. Aqui uma série de programação visual que ele fez para as tintas Facilite, foram muito inovadoras também na época, não apenas pelo uso dessa visualidade geométrica contemporânea com o que era a novidade naquele momento, essas experimentações de arte abstrata, arte concreta, mas também pelo modo como ele constituiu campanhas, textos Boa noite. de ação. Para as tintas Sil, eu trouxe essa série de estudos que ele faz, e são interessantes, e a gente vai ver como esses estudos de logomarca, tentando atualizar, por exemplo, as tintas Sil tinham uma marca com a imagem de uma águia tradicional, e ele muda para esse
sistema, como ele fará várias vezes, essa estrutura da letra e da geometria, e que, nesse caso, joga mesmo com a ideia da lata de tinta e das várias cores. E se a gente pensar as possibilidades de aplicação de uma marca, tem uma potencialidade muito grande. E se a gente pensar a letra que ele faz, que não tem serifa, que é uma letra também ela, uma forma geométrica pura, quase seca, dura, mas que tem essa novidade mesmo de largar do passado aquilo que ainda é a caligrafia, em nome do que seria uma imagem da geometria racional, da industrialização. Pulando quase uma década, é muito interessante trazer esses estudos e esses projetos que ele fez para a Rhodia, de estampas de tecido. Os modelos não foram criados para ele. Essa propaganda nesse calendário é interessante porque apresenta 2 objetos ativos que ele criou. E essas marcas, essas estampas, elas são interessantes exatamente porque, se eu comparar com essa programação, que é muito mais, digamos, dentro do que seria o dogma concretista, da radicalidade, da forma geométrica, da matemática, da seriação, aqui a gente já tem uma liberdade, uma referência a flores, a objetos como o marfim africano, a uma padronagem mais livre, que em muitos casos dialoga com Art Nouveau, muito em voga naquele momento dos anos 60. O que é interessante é pensar como ele analisa cada projeto e o que era uma campanha e também um trabalho que se processa no tempo, a necessidade do que é uma logomarca e do que é um tecido, e de como esse tecido e esses tecidos da Rhodia, naquele momento, uns tecidos sintéticos, transparentes, maleáveis, e aí é quase a redução a essas formas de cores orgânicas ou relacionáveis à natureza ou a coisas transformadas a partir da natureza, mas que podem ser utilizadas. Então, o que para mim é um indício de alguém que, ainda que tivesse princípios, não era dogmático no sentido de estar fechado em alguma coisa. E a gente vai vendo que as padronagens, elas dialogam com a linguagem dele, no sentido mesmo da obra, como a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou mostrar a produção em pintura, escultura dele, mas elas se abrem para um outro mundo, e é o entendimento mesmo de que o tecido, ao ser transformado numa peça de roupa, demandaria essa abertura. Ou, se a gente pensa, essas capas de teatro para a revista Teatro Brasileiro, que ele fez para o Alfredo Mesquita, da Escola de Arte Dramática, com a qual ele também se relacionou. E é interessante porque, se a gente for analisar em termos do projeto gráfico, você tem uma marca clara, que é o nome da revista, a logomarca dela, alguns modos de inserção dos números. Eu não consegui o número 7, então ficou arrumadinho assim. Ele fez 9 edições, mas as imagens que ele usa para a capa são variadas. Então, ele não tinha esse dogma de apenas usar a geometria. A gente percebe lá nos figurinos para a peça do Teatro de Arena, ou para essas capas, ou para os tecidos, que, dependendo do projeto, a imagem figurativa podia ser usada. Isso não era um limite. E é interessante, nesse sentido, mencionar que ele era um colecionador e ele entendia essa variedade. Ele chegou a escrever sobre o colecionismo e o colecionismo particular e esse interesse pelas coisas, e ele colecionava peças Art Nouveau, arte africana, arte cusquenha, outros artistas modernos, arte sacra brasileira do período colonial. Num certo sentido, a gente poderia dizer que ele é
um artista humanista, desses multi-interesses, plurívoco, portanto, mais uma vez, mas essa abertura, o que mostra como as escolhas na obra e as escolhas da geometria, da racionalidade, do ponto de vista da linguagem, era uma escolha muito particular ali do que era necessário naquele trabalho e no trabalho dele, mas que nesses diálogos o próprio design demandava essa abertura. Nesse sentido, é interessante voltar a essas logomarcas, e ele gostava muito delas, chegou a fazer diagramas com uma cronologia das marcas que criou, e é interessante que o mesmo quadrado que a gente vai observar na produção plástica dele, a gente vai encontrar nessas logomarcas, em todas elas, quando é uma galeria, a Galeria de Arte da Folha, que vocês têm à esquerda, ao alto, você tem um espaço diagramado como uma galeria, na galeria seta é uma seta, naquela abaixo à direita, que é a logomarca da Mobília Contemporânea, que era uma loja de móveis muito inovadora de São Paulo naquele momento, e que os móveis eram feitos por encaixe e as pessoas podiam receber e comprar os móveis e receber e montar. De novo, a logomarca fala desse encaixe, e a gente pode ler também como se fosse uma mesa e uma cadeira vistos do alto, ou então apenas novas tendências, e esse logo em que o N se transforma num T, e é só isso. E tudo derivando desse quadrado. Ou esse cartão de fim de ano que ele fez para si, para enviar aos amigos. E aí a gente fala mesmo, eu penso muito nesse esteta que vive ali. É interessante porque os artistas, amigos, falam de quando iam visitar, que encontravam a casa e as obras de arte da coleção dele, novas peças, plumária, esses santos, máscaras africanas, e cada vez isso exposto de um outro modo. Ou então isso, ele se dedicar a pensar o cartão de final de ano que vai enviar aos amigos. E de como aí é o sentido mesmo do artista construtivo, da possibilidade dessa nova visualidade poder reestruturar o mundo que a gente vive, e algo que ele tinha trazido para a própria vida. Nesse cartão, que é um objeto simples, está aí no IAC, eu acho muito interessante como documento e como obra, no sentido de que fala muito dessa vida na arte que ele teve e que ele cultivou de modo tão particular. Imagina você receber essa peça e que hoje quem recebeu pode tê-la como uma obra, quase como um objeto ativo do Willis, no sentido de que eu estou mostrando as imagens abertas, mas isso é obviamente um objeto que você manipula e você brinca com esses números, essas datas, e você lê o que ele está dizendo em várias línguas, e é um voto simples, né? Um feliz ano novo, aquilo que todos desejamos para nós a partir de 2023. Então, é algo muito interessante. Ou esse cartaz da exposição, que ele, o Hércules Barsotti, eu esqueci de dizer, ele conheceu o Hércules no início dos anos 50, e desde 54 se tornaram companheiros e parceiros profissionais, criaram um estúdio de projetos gráficos que durou por mais de 10 anos, e eram ambos artistas, e essa foi uma exposição que primeiro foi apresentada no Rio, mas depois em São Paulo, na Petite Galerie, e é um dos muitos cartazes de exposições, folders de exposições, catálogos de exposições que o Willis fez para o Barsotti. Ele fez alguns catálogos para o Barsotti, mas também para o Volpi, para o Milton da Costa, para o Sérgio Camargo. Então, de novo aí nesse mote dos diálogos contemporâneos, e com os seus contemporâneos e com os vários artistas com quem ele lidava. Entrando nesse mundo da arte, para a gente depois conversar, para não ficar uma
uma fala só minha e exaustiva, eu vou dar uma apresentada cronológica da obra dele. Até agora não estava sendo cronológica, eu fui e voltei nas datas, exatamente tentando traduzir um pouco o que esse momento intenso dos anos 50, início dos anos 60 para o Willis, porque é muito curioso, porque reler os vários... não vários, tem alguns livros, algumas publicações, o IAC tem feito algumas publicações muito interessantes sobre o Willis, mostrando essas outras facetas dele, e quando você vai lendo, vai vendo as imagens de uma notícia de jornal sobre uma intervenção numa peça, um figurino, um catálogo, você vai vendo como aquilo, no fundo, parece que ele não parava naqueles anos, e de repente vai ter um silêncio. E, curiosamente, hoje ele é muito mais conhecido pela obra dele como artista plástico, e olhando os anos 50, é de se imaginar, e sobretudo pensando como ele começou na música, por que ele não se tornou um artista da música no Brasil? E por que ao final foram as artes plásticas? Especialmente se pensarmos que ele ficou tanto tempo sem mostrar nada entre 60 e poucos e 80 e poucos. Então, mas a obra, como as outras intervenções, tem uma coerência muito grande, mas tem talvez uma maior continuidade. Ele começa, e a trajetória do Willis, de algum modo, ilustra bem a de muitos outros artistas nesse momento, nos anos 50, em que ele adere a uma abstração que ainda flerta com a figuração e com temas como aqui, anjos, então tem o tema sacro, na mesma época você tem um Pierrot, e aí é o mundo do carnaval, e essas figuras, mas aqui a gente já vê que a figura desaparece mais do que nesse caso, que ele está mais interessado no processo de abstração, no jogo das cores, numa dinamização do plano, que a gente vai encontrar numa peça como essa, que parece que tem um título no verso, então ainda tem uma alusão temática que vai desaparecendo, até ele chegar a formas no espaço. E é uma experimentação mesmo, e tem uma dominância aqui dos azuis, nessas obras que eu estou mostrando, e o grande colorista que ele vai se apresentando, mas logo, em 52, ele já está produzindo composição, como o título diz. E aí é claro que esse mundo vai ficando cada vez mais para trás, o mundo real, o mundo representado, e é um interesse mesmo sobre aquilo que é a arte, o que vai explicar a adesão dele ao concretismo, e a ideia de que a arte não deve mais reproduzir o real, ela é um objeto no mundo e tem que se pensar como esse objeto, e um objeto para intervir no mundo. E isso coloca para a produção do Willis uma situação muito particular, não só para dele, mas de todos esses artistas concretos que também fazem outros tipos de intervenção no mundo, seja o Valdemar Cordeiro, que fazia jardim, seja outros que atuaram como designers, como Amilcar de Castro, ou Lígia Pape, e que é o risco de sempre pensar que a obra é apenas um exercício para essa outra intervenção. No caso do Willis, acho que a gente pode pensar aí vários estudos e de como, quando ele nomeia como estudo, e o Instituto de Arte Contemporânea tem uma coleção fabulosa de estudos, de que ele ainda não transforma aquilo em obra, mas aquilo é pensamento, mas pensamento de obra, não exercício. E isso é uma distinção, porque óbvio que aqui ele está pensando nessas cores. Eu posso pensar como ele está tentando compreender uma outra estruturação planar em que não exista mais essa distinção de uma figura sobre um fundo, que ainda seria uma persistência da representação tradicional do mundo renascentista, pré-cubista. E aqui é um exemplo bom, porque se a gente acompanha qualquer dessas formas, elas, o verde, ou o ocre, ou o coral, ou o cinza, ou o azul,
elas a princípio parecem que são fundo, mas logo se delineiam como uma figura, e essa tensão, essa pulsação entre ser figura, ser fundo, não ser uma coisa, não ser outra, fala muito desse exercício que ele está praticando ali, e que a gente vai ver numa obra como essa, em que a questão da modulação, da matemática, de uma racionalidade, da arte concreta, vai se colocar aqui, muito diferente dessa, em que, ainda que seja geométrica, ainda não lida com essa racionalidade que ele vai ter aqui. Eu diria que isso, eu gosto de pensar assim, de que ele, como bom metodológico, seja ao produzir, seja na própria trajetória, que em obras como essa ele estava tentando entender o que é o plano pictórico e o plano de intervenção. E em obras como essa, também seguindo uma característica e um princípio do concretismo, que é do uso da geometria, ele vai explorar essa linguagem a partir da forma geométrica. E aqui é uma articulação entre círculos e triângulos, e o Willis vai ter uma série de obras em que a gente vai observar isso. Esse também é um estudo da coleção do IAC, que eu acho muito potente, porque você vai vendo como uma simples relação entre um círculo e um triângulo, ela pode ser explorada de várias maneiras, e de como teu olhar vai vagueando nessas formas e criando formas dentro das formas vermelhas, e ora elas são fundo, ora elas são formas em si, ora a repetição, ora uma variação, de maneira que ele cria uma trama muito dinâmica, na qual a tua percepção sempre fica circulando, ela não para. E essa é uma característica da obra do Willis, que é essa dinâmica, mesmo quando ele chegar, a gente vai ver logo a obras com muito poucos elementos, essa questão do dinamismo, mesmo em situações muito aparentemente equilibradas, é uma característica do trabalho dele. Como essa obra, por exemplo, que a princípio é muito simples, são elementos geométricos, e que a gente poderia ler numa rotação em sentido horário dessas setas ou desses polígonos hexagonais, mas com esses triângulos que se repetem, e é um elemento que, ao mesmo tempo, ainda está um jogo das figuras geométricas, mas já começa a tensionar o plano. Aqui uma foto dele no Salão de Arte Moderna de 57, ele apresentando obras, aquela que eu mostrei anteriormente, uma outra muito bonita, em preto e vermelho, que é uns jogos com quadrados e círculos, e esses estudos também do IAC, ou do MoMA, eu acho, esses aqui, e em Nova York, de novo, nessa conjugação das várias possibilidades, agora do quadrado e do círculo, o semicírculo, o retângulo, ou aqui também em que esse jogo da forma geométrica já começa a puxar para si e a intervir no campo plástico, ou como aqui, em que parece que é o campo que tensiona e força a formação e a explosão das figuras, ou nessas obras de 57, 58, em que ele está pensando uma relação entre forma e cor e o campo visual. Ora, pode parecer que é uma coisa muito arbitrária e muito alienada do mundo, mas quando a gente pensa que é uma relação entre a forma geométrica e o campo plástico, em última instância a gente está falando do que é perceber as figuras no campo visual, ou seja, a gente está falando de como a gente percebe o mundo. Então, essa investigação do Willis, num certo sentido, ela é uma investigação sobre a linguagem
da pintura, uma linguagem da arte, mas ela também é uma investigação sobre como vemos e como percebemos a realidade e, sobretudo, como estamos nessa realidade, como é que a gente interage, como nós interagimos com o mundo, com as coisas e com os contextos nos quais elas aparecem. E eu estou dizendo isso porque, a princípio, parece que é só um jogo de formas geométricas. E essa obra, que agora está no Museu de Houston, eu acho ela das sínteses fabulosas do Willis, porque ela é muito simples, né? 2 cores, um quadrado, dividido na diagonal, posto em formato de losango, alguns triângulos. Mas as leituras que a gente pode fazer são várias. A gente pode imaginar que são formas verdes sobre um fundo branco, ou o contrário, ou imaginar que os triângulos verdes e os brancos, eles transitaram de um lugar para o outro. Então, você começa a perceber, e de novo, a questão da forma geométrica e do campo de aparecimento dela, ou seja, as coisas e o mundo. E aí eu diria que tem uma dimensão filosófica que eu acho que vai se aprofundar mais e mais na obra do Willis, que está nessa tensão, e, portanto, estava lá desde o início, quando ele, por um lado, investigava o plano, o lugar da representação ou da, 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 da criação plástica, ou seja, da intervenção plástica, e as figuras, a forma geométrica. Ou como ele também, nesse momento, vai começar a dar uns títulos que, para mim, vão ser muito sintomáticos. Eu, quando mostrava essa imagem, falava da migração do triângulo verde, branco, ou seja, de um acontecimento. Os textos do Willis sobre o Barsotti são muito interessantes, porque ele fala dos sentidos que as obras expressam. Não apenas sensações, mas sentidos. Ou seja, essa produção, ela não é uma produção apenas que mostra jogos geométricos derivados da matemática e de uma maior criatividade do artista de manipular os elementos que ele próprio estabelece para o seu trabalho, mas, como ele vai falar aqui, em torção, em ascensão, em obras que são quase nada. A gente repara como ele foi reduzindo a gramática dele. Num determinado momento, ele vai explorar esses triângulos, e logo a gente vai ver como são os quadrados. E com esses poucos elementos, e o título, ele faz a gente pensar numa ascensão. E o que é a ascensão? Óbvio que se a gente lembra daquele anjo, a gente lembra do poema dele, Canto Santo, que ele fala do salmo, a gente poderia imaginar uma questão religiosa aqui que ainda persiste, mas a ascensão no próprio sentido de como uma coisa ascende, e como ela descende, como ela se move, num sentido mesmo quase abstrato, conceitual, do que é ascender e do que é uma torção, de uma dinâmica que você observa na forma e não uma representação de algo que acontece no mundo e é aqui traduzida. Aqui uma foto do Willis do Barsotti, desse momento em que a gente observa uma tela dessas, e o momento crucial que vai ser das somas de planos, em que são os quadrados, e, de novo, aqui, essa tensão entre a figura e o campo, e logo me parece que a questão da figura geométrica vai se minimizar totalmente. Me parece que ele está mais preocupado com a estrutura do objeto, e não é por acaso que ele vai chegar ao objeto ativo. Essa obra, e esse primeiro é muito interessante, porque o quadrado é um quadrado, mas é uma ruptura, uma descontinuidade, ou essa faixa, essa linha azul num canto, e você precisa andar até o outro canto, e você precisa olhar um lado e olhar o outro, e você só olha um sem olhar o outro, você nunca domina tudo. Então tem aqui uma questão de descontinuidade, uma questão de uma impossibilidade de dominar a totalidade, de como a percepção ela é fragmentária,
e de como o objeto, e não por acaso ele dá esse nome de objeto ativo, porque ele pressupõe um sujeito ativo, em vez de alguém passivo que se coloca diante da tela para ver a realidade. Ao contrário, ele é um objeto um tanto flutuante no espaço, e, portanto, é um objeto. A sua materialidade, mesmo que ínfima, isso vai se tornar quase que uma assinatura do Willis, essa objetalidade quase mínima, mas objetal, que ele nunca chega a abandonar o objeto em nome da pura imagem, da pura desmaterialização. O objeto é necessário, por mais que a gente olhe também, não sinta a massa desse objeto, é quase como se fossem planos de cor articulados ortogonalmente, com essas dinâmicas descontínuas, e essas variedades que, ao mesmo tempo, derivam da tela de cavalete, daquilo que é a pintura na parede, que a gente poderia dizer que é isso que ele resume, que são objetos com essas faces, mas conforme ele vai manipulando essa geometria e o modo como ela se coloca no espaço, obrigando-nos a nos movermos e a nos deslocarmos para perceber o objeto e sempre para se surpreender e pensar uma coisa em relação ao que vimos antes, e, portanto, é uma percepção que demanda a memória e que demanda a imaginação, portanto, eu estou aqui falando de como esses objetos que são bastante pequenos e que demandam que nós nos aproximemos deles, ou seja, eles não estão aqui para imediatamente nos encantar, ao contrário, eles demandam uma ação, uma aproximação, uma interrogação, uma imaginação, uma lembrança, ou seja, eles ativam, e não apenas uma percepção meramente corporal, física, mas uma percepção cultural, no sentido de que ativam aquilo que cada um de nós é, projetando as culturas que nós temos, a própria projeção do que a gente entende como uma tela de cavalete ou uma escultura, e pensa nessas reduções de quase um quadrado, uma intervenção, e a variedade de formatos que essa série tem, como essa barra. Eu nunca consegui, parece que houve na série um objeto ativo que avançava no espaço como um topo. Você vai ter esses assim muito pequenos, e eles funcionam mesmo como um ponto de descontinuidade no espaço, da mesma maneira que você tem esses pequenos pontos, esses quadrados, essas interrupções cromático-visuais luminosas no objeto, eles funcionam assim na parede e no espaço, mas é uma variedade, porque você tem um horizontal, você tem esse que a gente poderia dizer que é duplo, é dividido, que incorpora esse vazio como parte dele, e a descontinuidade dessas curvas, e, portanto, mesmo que seja em um objeto, o objeto é a exceção que impede que a gente crie uma regra para essa série do Willis. Isso fala muito do trabalho dele, de como ele tinha um método, mas ele nem, por um lado, aplicava o método exaustivamente, nem ele criava aquilo como algo completamente fechado que não permitisse uma intervenção de um modo que aparentemente era contraditório, como aqui no uso da curva. Se a gente vai pensando que a gente foi vendo até aqui, parece que ele tinha abandonado a curva, e não. O que vai fazer a gente pensar como ele pode voltar às curvas naqueles tecidos de 6 anos depois dessa data. Ou nesses cubos, em que ele joga muito, é uma brincadeira muito grande com o ilusionismo. A gente pensa que o cubo pode ser para frente, dependendo de como você fotografa, embora você nunca esqueça que é um objeto, mas é um objeto descontínuo, e vocês vão ter que acreditar, quem não viu ainda tem que acreditar que você, ao ver esses objetos, você não entende que eles são sólidos, mas, ao contrário, é como se esses planos eles fossem finas lâminas de cor com a materialidade mínima necessária
para que eles existam enquanto objetos, sem que eles criem uma massa que sugira um corpo tradicional. Ou aqui, que eu consegui 2 fotos, o Íris de Castro é um outro aspecto interessante, é uma obra que não é propriamente fotogênica, é muito difícil de fotografar, e nesse sentido é uma obra que demanda uma experiência pessoal, e nessa série, como em todas as séries de objeto ativo de pluriobjeto, ele também tem um espaço que fala muito dessa conquista. E ele dizia que ele tinha começado como pintor e se tornou um escultor, e nessas séries sempre tem uma peça, ao menos, em que ela é no espaço, mas repara, quando ele vai para o espaço, diferentemente do cubo, ele não tem uma volumetria massiva, ao contrário. Esse totem funciona como um ponto de descontinuidade, um ponto de luz, de cor, mas que funciona como uma descontinuidade nesse espaço. Nos atrai para ele, mas, ao mesmo tempo, cria um estranhamento, porque ele nunca configura uma massividade com a qual a gente possa se ancorar facilmente. Ao contrário, você fica girando nesses planos de cor e numa descontinuidade, num plano que esvai para o outro, desliza para o outro. Eu estou preocupado com o tempo e vou falar um pouco desses pluriobjetos. Esse é um isolado que ele fez entre 67 e 71, e enquanto aqui a gente tinha uma obra unitária e a descontinuidade cromático-luminosa com a qual ele intervinha num volume, a partir daqui ele vai lidar muito com essa dupla tensão. A volumetria também é descontínua e a cor. Então, são processos simultâneos de descontinuidade entre o volume e a cor. Obviamente, eu disse que ele abandonou o real, mas como todo artista, quer dizer, o real ecoa aí de um outro modo, né? A gente poderia falar de como as peças dele, as obras dele, lidam também com uma corporeidade mínima. Essas obras de 83 são uma série de pluriobjetos muito interessantes, que ele demorou muito a fazer. Elas parecem que foram projetadas desde 77, e a formação dele em química aqui foi muito importante, porque eu vou mostrar algumas imagens, e ele usou aço inoxidável, alumínio anodizado e ferro cadmiado, cromado, escovado, niquelado, oxidado e zincado, ou seja, é a química. E são interessantes, e é o exemplo perfeito para a gente ver a dificuldade de fotografar peças que, como os objetos ativos, demandam uma relação próxima, e, de novo, aqui, uma unidade dividida ou composta de partes e de elementos que a cor, agora, ela está na matéria, no metal, e no modo como esse metal é tratado quimicamente e em processos industriais de fabricação. E são peças, aqui eu consegui, felizmente, uma peça que a gente pode olhar um pouco como se ele traduzisse o objeto ativo para uma escala já escultórica, ainda na parede, mas no sentido de que há um elemento de sustentação e um que é sustentado, há partes, e a gente poderia pensar, ver projeções corpóreas aí, mas, sobretudo, uma relação entre plano, volume, e, de novo, é como se ele criasse essas pequenas rupturas de matéria e luz que chamam a nossa percepção, nos chamam para confrontar o nosso corpo, a nossa percepção a esses objetos e, de certa maneira, interrogar como a gente olha e como a gente vê as coisas, de como uma linha, como na imagem frontal, se transforma num plano, de como o plano se transforma num volume, mas um volume aberto, em que há o encaixe.
e sobre um sustentado e outro sustentante. Então, se a gente quiser, questões tradicionais da escultura, elas estão repostas aí de um modo contemporâneo, e, ao mesmo tempo, questões da nossa corporeidade, o que é nos apoiarmos sobre outro corpo, o que é nos apoiarmos sobre um móvel, o que é nos apoiarmos no mundo, o que é ser, o que é estar nesse lugar, e isso, né, de novo, aí uma geometria revista à luz, longe do fetiche da geometria como indício da racionalidade, mas, ao contrário, como um princípio de construção. A gente pode voltar depois, eu estou mais preocupado com o tempo, para a gente ter tempo de conversar, mas eu queria falar aqui como ele vai explorar situações, né, o plano ganhando espaço, ou então uma quina, e essas peças foram expostas no gabinete de arte, numa situação muito particular, e é interessante pensar que, ao mesmo tempo que ele pensou para lá, elas não são apenas para lá, então elas não são específicas para aquele lugar, mas elas são típicas de determinadas situações, como uma quina ou um canto, e a gente poderia falar que nessas peças vai aparecendo mais e mais uma certa introjeção, porque você tem sempre uma interioridade, e os planos, ao mesmo tempo que eles se abrem para o mundo, eles se dobram sobre si. Então tem uma reflexividade que eu diria que fala muito dessa dimensão reflexiva, filosófica mesmo, do trabalho do Willis de Castro. Já caminhando para o fim, as duas séries últimas que ele apresentou em 88, ele elaborou para uma exposição feita no Gabinete de Arte, e ele faleceu 5 meses antes da mostra, mas as peças estavam prontas. E primeiro essa série de pluriobjetos, em que ele parte de uma totalidade, ele corta em 6 sarrafos, e as partes internas ele pinta em tons ocres ou siena, e ele joga com essas peças, criando outras peças que, como a gente pode perceber, dialogam com os outros pluriobjetos, como mostrei antes, mas também com o objeto ativo, nesse sentido de peças de parede que ganham o espaço. E o que para mim é muito interessante é de como a gente poderia imaginar inúmeras conjugações desses 6 elementos, mas o Willis não foi exaustivo, ele não deixou uma possibilidade de recriar infinitas possibilidades, ele escolheu algumas. Então aqui tem uma questão que eu acho que é muito primordial no trabalho dele, ainda que ele lide com esses elementos de princípios, métodos e determinada racionalidade que governa o trabalho, há sempre uma decisão estética, artística mesmo, de qual obra vale. Por isso é muito interessante a existência de tantos estudos, ou de alguns estudos. Acho que foi Maria Lúcia que escreveu uma coisa muito interessante, de que talvez tenham mais estudos do que obras realizadas, e é interessante isso, esse jogo entre tudo que ele pensou, o que ele deixou como estudo, e que, de algum modo, a gente pode entender como obras, porque são obras, e aquilo que ele resolveu traduzir na materialidade, por exemplo, dessas peças. Ou das últimas, que ele não deu título a essa série, é muito interessante, ele volta aos metais, e de novo o cobre, e ele também vai lidar ou com o volume que ele corta e mostra a planaridade dele que o constitui, ou então um plano com o qual ele cria um volume. Então, os elementos plásticos com os quais sempre lidou, então é como um poeta que tem as suas palavras preferidas e vai jogando com elas ao longo da vida, e aí mostrando de como uma delimitação de elementos não significa um empobrecimento, mas ao contrário, dada a capacidade dele de explorar, e essa obra que eu acho fabulosa, que é quase como se fosse uma metáfora desse momento, desse volume, desse plano, essa fita que vai enrolando, mas que subitamente fica em suspenso, quase como
um diagrama da trajetória dele, no qual a gente gostaria de ver tantas coisas mais e mais e mais, porque a gente, vendo isso, a gente imagina como ele poderia produzir mais, mas que, como na vida de todo mundo, subitamente há uma suspensão e aquilo se interrompe. Eu talvez devesse ter terminado com aquela, mas só para mostrar as outras obras dessa série, uma outra no espaço e o Willis. É isso, acho que a gente pode agora conversar um pouco para ouvir vocês. Eu vou fechar a cortina aqui, só um minuto. Pronto. Bom, Roberto, um prazer enorme te escutar falar e, enfim, todas as conexões que você fez são bastante incríveis. A gente tem algumas pessoas aqui, eu queria deixar vocês à vontade, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta para ele, se quiserem fazer abrindo o microfone, não necessariamente precisam abrir as câmeras, fazer direto a pergunta, ou então colocar no chat para o Roberto. E enquanto isso, enquanto vocês pensam, eu estava ouvindo você falar e tanta coisa incrível, né? E realmente, quando você falou no começo, dá vontade de revisitar, o Willis é incrível mesmo, ele traz uma série de questões, né? E uma delas, né, que eu fiquei aqui, né, elucubrando, é justamente essa questão com a filosofia, né? Porque eu me recordo de ter lido em alguma carta que ele escreveu, em que ele vai falar da descoberta dele, né, da fenomenologia, né, então, e talvez como isso influenciou o trabalho dele ou não, então, eu não sei se você acha que isso está presente também, ou que ramo da fenomenologia ele pode ter abarcado na produção dele, né? Essa é uma questão que eu fiquei pensando bastante enquanto você falava. E a outra foi essa relação que você fez entre a percepção, a memória e a imaginação. E eu fiquei pensando também aí se no trabalho dele, se você, eu acho, enfim, acho até que mais para a gente conversar, mas se você acha que esse método ou processo do Willis, a gente poderia dizer que era um mesmo processo, sabe, um mesmo método, talvez, que ele usou em todas as poéticas com as quais ele operou, né, porque, enfim, ele dava esses mergulhos, né, como você falou, eles não eram extensos, né, não eram períodos longos, eles eram profundos e depois ele ia fazer outra coisa, né. E eu fiquei pensando se não se aí não tem um método, na verdade, né, claro, tem um processo e parece que ele era bastante rígido, né, bastante exigente consigo mesmo e com as pessoas que estavam à volta dele, né. Então, são duas questões que eu fiquei pensando. Obrigado, Maria Lúcia. A primeira questão é muito importante, te agradeço por ter levantado ela, porque do modo como eu falei, como eu apresentei, parecia que ele era apenas um empírico nas artes plásticas, né? Porque ele tem uma formação em música, por um lado, como um instrumento, depois no Ars Nova ele era um barítono, e aí o próprio corpo como instrumento, mas também estudou teoria musical. Mas tem um depoimento dele muito interessante
sobre o Mário Pedrosa, é pequeno, mas é muito iluminador, em que ele fala que quando conheceu o Mário Pedrosa deu a ele uma lista de livros, uma bibliografia para ler. E se a gente pensar de como o Mário Pedrosa foi uma pessoa importante na introdução da fenomenologia no Brasil, seria interessante se a gente tivesse essa listinha de livros, se ela existisse, mas com certeza eu acho que esse documento que você fala é um link, é uma conexão com esse outro depoimento, e ele fala aí, acho que a fenomenologia ela é fundamental para aquela geração, e não é à toa que depois ele vai aderir ao neoconcretismo, a convite do Ferreira Goulart, que é outro que está também interessado na fenomenologia. Então tem ali um universo comum, e eu acho impossível não pensar o objeto ativo e depois os pluriobjetos nessa linha da fenomenologia, de uma percepção. E especialmente porque ele reduz os elementos, e como eu tentei traduzir, de como aquilo que a princípio pode parecer muito simples e muito árido, em última instância ele é como se ele reduzisse os elementos para nos forçar a perceber como nós percebemos e as implicações. Por isso que eu falei na imaginação, na memória, porque não é só uma percepção óptica ou física da cor, da luz, do volume, mas de como isso se dá no tempo e no espaço, em um determinado contexto. Então, eu não sei, a gente poderia continuar conversando a partir daí, acho que esse, com certeza, é um ponto a explorar, esse da fenomenologia. Sobre o método, eu acho interessante, eu fiz questão de ressaltar de como ele faz um figurino para o teatro, ele não recorre lá para aquela escola de mulheres, ele não recorre a figurinos construtivistas, ele não fica preso a uma linguagem, ele responde a demandas, assim como nas padronagens de tecido, elas são bem variadas, e os estudos que vocês têm no IAC, eles são muito interessantes, porque há, inclusive, assim, títulos ou palavras de referência, como nos marfins africanos. Então, você vê de onde ele partiu, então ele estava aberto. Então, eu acho que aí o método, e eu arriscaria dizer que há um método. Quando você observa, por exemplo, o catálogo e o convite da exposição neoconcreta, a última que houve em São Paulo, que ele foi responsável pela montagem, pelo catálogo, pelo convite. É quase nada, é um plano preto, um plano branco, a tipografia. Então, é ali uma resposta àquele movimento para cuja exposição ele estava programando aquela visualidade. Ou os tecidos, em que ele se permite, porque, obviamente, ele é de imaginar que são tecidos para padronagem de roupas de mulheres, então elas vão querer algo em que a cor seja variada, em que tenham possibilidades de uso. Então, os elementos que ele usa são abertos, não ficam presos numa linguagem que é a linguagem da obra dele. Porque até mesmo na obra dele, a minha interpretação é de que mais e mais a geometria vai perdendo o sentido como uma forma, como um elemento preponderante em si, ela é muito mais um princípio, não à toa, no final ele vai se permitir na execução, tem uma abertura muito grande. Então eu diria que esse método, eu concordo com você, Maria Lúcia, ele é muito rigoroso e é interessante porque os depoimentos falam disso, né? De alguém extremamente rigoroso, porque tinha lá uns princípios, tinha um entendimento, mas que era aberto nessas intervenções. A gente lamenta que ele não fez mais, só isso, né? Isso é realmente... Verdade, verdade. Obrigada, Roberto. Muito bom te escutar, uma maravilha. Eu que agradeço a oportunidade de pensar.
Alguém quer se manifestar, gente, por favor, aproveitem. Eu sei que é muita informação, o Willis não é muito simples, né? E a gente tem que digerir muita coisa, né? Mas queria Não sei deixar se eu vocês à consegui dar vontade. conta de tudo, eu acho que eu me atrapalhei com o tempo, mas, enfim. Imagina, é muito bom Mas é realmente isso, é assim, você pensa, isso que você tocou, da possibilidade de haver um método para intervenções tão díspares, ou a princípio, né, mas falam muito desse múltiplo interesse dele, de alguém que está interessado na palavra, nos sentidos que a palavra pode produzir, mas também no som, e de como o som traduz uma outra maneira daquela palavra, daquela poesia que é verbo visual. Então, como traduzir oralmente aquela nova escrita e uma escrita visual? Então, ele é esse artista desses trânsitos. E as colaborações, eu nem tive tempo de falar disso, figurinos que ele fez com Volpe, catálogos que ele fez para os artistas, e são colaborações fora as dele com o Barsotti, né, que são muito especiais. Então é curioso, porque eu uma vez até escrevi isso, de que talvez o Willis seja o artista brasileiro cuja obra seja menor entre todos. E eu gostei disso que você escreveu, de que talvez os estudos sejam mais do que as obras. Sim, com Então, certeza. eu fico imaginando uma pessoa que imaginou muito, assim, pensou muito, criou muito, fez alguns estudos, fez ainda menos obras. Então, é como se ele fosse decantando, 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 decantando. E quando eu entrevistei o Barsotti, sobre essa questão que eu vejo reaparecer em vários depoimentos, quando ele era questionado por que ele tinha parado, ele dizia que não tinha parado, que ele continuava trabalhando, nesse período de silêncio, entre aspas. E também isso de quando é que se deve falar e quando não se deve. Eu vi aqui que tem alguém que escreveu alguma coisa, vou ver se tem. Então, aqui a pessoa pede para eu falar, a Fernanda pede para eu falar mais do pluriobjeto e a relação com o corpo. E também ela diz que ficou curiosa para saber mais sobre a atuação do artista nos anos 60 e 70 e sua ausência em exposições. Ele ficou sem produzir no período, ele atuou em alguma outra área nesses anos. Então, vou começar por essa e depois eu volto para a do corpo, que é mais complexa e mais difícil. Os anos 60 parece que essa atividade ela foi diminuindo. E 63 é muito interessante, porque é um ano muito forte para o Willis, porque o neoconcretismo termina em 61, 62, mas em 63 ele ajuda a criar o Grupo Novas Tendências e ajuda a criar a Associação Brasileira de Design. Então, é assim, são duas iniciativas, ou seja, ele e aí o Cordeiro, com quem ele nunca se deu, e outros artistas que estão apostando, e aí a palavra novo, de novo, e é a reafirmação do novo naquele momento, e a gente tem que imaginar que o novo é uma questão forte nos anos 60, é a década da nova objetividade, da nova figuração, mas ali era uma aposta na continuidade do que ele fazia ser novo, e ainda a demanda por aquilo. E a aposta no design, de como era importante o design. Mas 67, 68, a gente encontra os tecidos, e tem projetos, tem curadorias, mas vai diminuindo ao longo dos anos 70, que a gente talvez foi o período em que ele fez menos. Ele fez alguns projetos de design, e até onde eu sei, talvez a Marilúcia possa trazer mais informação disso, você tem uma produção que hoje está nos arquivos, porque ele expôs muito menos,
ele respondia quando era solicitado. Então, é um período realmente que contrasta com os anos 50, e que, para mim, é muito interessante, porque o Willis talvez fosse um artista que você dissesse, é uma obra que não lida com o mundo exterior, ela está ali desdobrando a partir de si. E é muito curioso, porque são dessas coincidências, que para mim não são coincidências, realmente é uma reversão total, e a ditadura militar foi uma reversão total daquilo que se prometia e do que se queria, do que se imaginava, do que se fez para transformar o Brasil nos anos 50, no pós-guerra. Então, você fica imaginando, para ele, que seja talvez um dos maiores artistas construtivos, no sentido mesmo dessa pessoa, a Maria Lúcia falou desse método, e eu também concordo que é muito mais um método que uma forma, porque ele não tem uma fórmula, ele tem um modo de abordar esses problemas que vão variando quando é um poema, quando é uma oralização, quando é um figurino, um cenário. E ele acredita, e a diversidade de intervenções dele, e essa expansão de um talento que ele acredita que possa se manifestar em poesia, em música, em artes plásticas, em tradução. Quer dizer, tem uma crença mesmo, e uma firmeza de ação múltipla. Aquilo é completamente destruído com o que foi 64, depois 68, que é esse horror que a gente está na iminência, espero de não ter. Quer dizer, são as possibilidades mesmo de retroagir todo um contexto. Então, talvez para ele, provavelmente, aquilo foi algo vivido profundamente. Nesse sentido, eu diria que é muito estranho, e eu falei em corpo na relação com os pluriobjetos, e é muito estranho falar num artista construtivo, e eu mesmo chamei a atenção, porque eu disse que ele abandona a realidade, a representação da realidade. E eu não diria que os pluriobjetos, nem o primeiro de 67, 71, nem os que ele tem uns 2 avulsos que ele vai fazer nos anos 70 e vai mostrar em 83, e depois a série de 83, eu não diria que elas são representações do corpo, elas não são isso. Mas é que na tradição da escultura, e na tradição da escultura europeia, aquela a partir da qual a obra dele se desenvolve, se produz, a relação entre a escultura e a corporeidade humana, ela é muito forte. E aí é quase como se fosse o peso da tradição. E eu não diria que, de modo algum, ele está representando um corpo, e até o modo como ele lida com essa relação entre superfície e volume, e essas séries todas, elas vão ter isso. Então, ou quando ele lida a partir do volume, mas que ele pinta sobre determinadas faces, e aí então é como se ele, como ele fez na série do objeto ativo, ele anulasse aquela massa. No final, nas últimas séries, ele não chega a esvaziar, ao contrário, você tem a consciência, você tem a percepção da massa de celulose, ainda que ela seja um feixe muito ínfimo e proporcionalmente não é algo que o teu corpo se sente constrangido por aquilo, ao contrário, mas tem ali uma volumetria e uma massividade, mas quase que teórica, eu diria, mas uma que te faz pensar numa corporeidade, talvez numa corporeidade traduzida em forma de arte, no sentido de para você pensar ou para ser um objeto que faz muito mais você pensar a sua corporeidade do que propriamente ser um corpo, entende? Para não falar da última série, essa que parte de planos metálicos, que, se a gente pensar na questão luminosa, continua toda a pesquisa dele de cor e luz, mas que pode tender a uma desmaterialização luminosa, né? Então, a gente poderia pensar
até numa reflexão sobre o fim do corpo, algo que ele estava experimentando propriamente na sua vida, né, no seu corpo. Não sei se eu te respondi, Fernanda, mas eu gostei da pergunta e ela vai continuar comigo. Ô, Roberto. Sim. Eu queria fazer um comentário, na verdade é uma curiosidade. Antes de tudo, obrigado pela aula, magnífica, muito esclarecedora, e muito legal também saber um pouco mais do Willis, né? Esse artista tão complexo. E agora você falando um pouquinho de corporeidade, cor e luz, a hora que você estava apresentando os trabalhos, eu fiquei pensando muito na questão da sombra no trabalho do Willis, principalmente nos objetos ativos e nos pluriobjetos, né? E eu lembro de ter a oportunidade de conversar uma vez com o Sérgio Sister, um artista contemporâneo, né, nosso, e naquele trabalho dele das caixinhas de fruta, e ele comentou algo sobre essas caixas serem pinturas com ar, espaço e sombra, né? Eu achei isso muito interessante, muito bonito também. Uma vez que essa sombra, ela produz uma nova faixa, ou até interfere, né, na cor de uma das faixas. E minha curiosidade é essa, é uma curiosidade mais específica sobre o trabalho mesmo do Willis, se a projeção da sombra do trabalho era uma questão para ele. Eu acho, eu não posso dizer, não sei se Marilúcia sabe alguma coisa a respeito de como ele controlava, parece que ele controlava tudo. E ele instalava as obras e fez a montagem da exposição neoconcreta em São Paulo, então provavelmente ele devia cuidar da luz e de como os objetos eram percebidos. Você chamou a atenção para algo que é importante. Para perceber um volume no espaço, especialmente como objeto ativo, a sombra é fundamental. É óbvio que um iluminador poderia iluminar de tal modo, de maneira que um objeto ativo, com várias fontes de luz, ele não produzisse sombra. Mas talvez isso fosse muito prejudicial, e alguma sombra é preciso para que seja possível perceber o volume. Então, sem saber o que ele diria, eu diria que você levanta um ponto aí, talvez eu deva começar a falar sobre sombra, quando eu for descrever o trabalho, no sentido de que ela é um elemento, porque ela é um elemento que vincula aquele objeto ao plano e ao espaço no qual ele está situado. E isso, para mim, é fundamental, porque aquilo que eu digo que é uma descontinuidade, que começa no plano, ela afeta o volume, ela afeta o espaço arquitetônico e ela nos afeta. E nesse jogo entre a coisa, a pessoa e o espaço construído, tem a sombra. É impossível não ter a sombra. Seja se for exibido com luz natural, seja se for exibido com luz artificial. Ressalvando que um iluminador pode tentar abstrair a sombra. E seria interessante até fazer esse exercício de que efeitos isso levaria. Mas eu diria que é fundamental a sombra, porque ela é parte do objeto, na medida em que ele está falando de um objeto, e ela é parte porque ele nunca chegou a uma desmaterialização total. Sempre, mesmo nos pluriobjetos, quando ele está lidando com planos, os planos são ínfimos, e é interessante, por exemplo, comparar com outros grandes artistas brasileiros, como a Milka e o Weissman, que também lidaram com planos. O Amilcar do Castro, a materialidade desse plano, a volumetria do plano, e isso é um dado, ela é uma questão. E a mesma coisa eu diria sobre o Weissman, que ainda que ele aplique a cor, você não perde a noção de que aquilo tem uma determinada dimensão, e é o que talvez fosse mais próximo do Willis. O caso do Willis,
em que o plano vai ser quase ínfimo, no limite da possibilidade, se a gente pensar algumas dos últimos pluriobjetos, ou aqueles pluriobjetos de 83, mas você nunca abstrai, você sempre percebe a matéria. E o texto do objeto ativo fala isso muito claramente, porque ele fala de uma relação entre a ideia, a forma e a matéria, no qual elas entram numa relação de equilíbrio, e não numa... E ele não é um artista da desmaterialização. A gente poderia falar em desmaterialização em relação ao Barro, ao Arthur Barro, em relação a outros artistas, não no caso dele. E aí, nesse sentido, a sombra, né, que é algo imaterial, mas que depende do material, eu diria que ela está de par com essa materialidade, ela é um elemento ali. Te agradeço, essa questão bem interessante. Obrigado, eu que agradeço. É isso. Bom, Roberto, eu te agradeço muito a tua participação. A gente sai encantado daqui, né, e dá vontade de ficar te ouvindo muito tempo. Eu acho que a Rita quer falar alguma coisa também, né, Rita? Eu só queria agradecer, acho que, Roberto, a aula foi maravilhosa. Eu que agradeço. Acho que como todo mundo. Agradeço a Marilúcia também, que teve um dia também bastante intenso aí no Rio. E aí agradeço em nome do Instituto de Arte Contemporânea a todos vocês que estão aqui. E que convido a todos que puderem para vir até o IAC, então conhecer o acervo do Willis de perto. É possível fazer a pesquisa ao acervo por meio do nosso site, né, que tem um banco de dados, e também é possível ter acesso aos documentos na sede do IAC, agendando um horário para pesquisa. Então, acho que esperamos vocês todos lá, e Roberto, mais uma vez, muito obrigada, assim, foi incrível. Eu que agradeço. Muito obrigado, foi uma oportunidade especial para mim voltar aqui ao Willis e essas questões que me fizeram pensar bastante. Muito obrigado. Obrigada, Roberto. Obrigada a todos e espero que a gente se veja em breve. Quem sabe pessoalmente, né? Obrigada, gente. Muito boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.